Doutora Juliana, eu queria agradecer muito aí o seu tempo, a sua disponibilidade de poder ajudando aí, esclarecendo esse assunto tão importante que é a menopausa. A doutora Juliana é a minha ginecologista, chegou o momento de eu poder conversar com ela. Ju, quando o assunto é menopausa hoje, enquanto ginecologista, o que vem aí na sua cabeça? Como é que está sendo esse mundo da menopausa hoje? Já foi mais difícil, tá, Cris? Eu tenho 22 anos de profissão e desde sempre eu prescrevo reposição hormonal. Te confesso que agora mais, né? Por quê? Porque hoje as mulheres, elas vivem o problema, já viviam, mas hoje a mulher não está mais conformada em ficar sofrendo, né? Ela tem o conhecimento, tem o acesso às informações e ela busca melhora de qualidade de vida. Então, quando eu penso em menopausa, eu penso numa mulher que ela está no auge da sua vida profissional, está com a família, os filhos, está bem e ela precisa de vitalidade para produzir, para continuar sendo ela mesma e não se conforma mais em sofrer os sintomas da menopausa calada, né? E buscam uma ajuda, né? Então eu vejo isso, que os problemas ainda estão aí, é um momento difícil na vida da mulher, mas ele não precisa ser difícil, né? Não precisa. Esse eu acho que é o momento agora, é que as mulheres estão entendendo que não precisa ser tão difícil. Mas você acha, Ju, que tem uma diferença fisiológica de uma mulher de 10, 15 anos atrás, por exemplo, que chegava aos 50 anos, de uma mulher de hoje, que está com 50 anos, ou só mudou mesmo a perspectiva de vida nesses dois intervalos de mulheres, assim? O que eu vejo é uma geração com uma consciência do envelhecimento saudável, da longevidade saudável maior do que a geração anterior, né, Cris? Então, hoje é muito difícil uma mulher 40 a mais, 50 a mais não fazer uma atividade física, não se preocupar com a sua dieta, né, de comer coisas mais saudáveis. E a geração anterior era uma geração menos preocupada com esse envelhecimento saudável. Eu falo que hoje os 50 são os novos 40, os 40 são os novos 30. A gente vê que as mulheres hoje parecem bem mais jovens, porque tem esse movimento também. Tem um movimento de buscar a reposição hormonal, o tratamento da menopausa, mas também já se plantou há mais tempo esse envelhecer de maneira mais saudável, né? Quando a gente fala ainda de reposição, eu ainda, por todas as pessoas que eu venho conversando, eu ainda vejo que tem muito preconceito e falta de informação sobre isso. Como é que é quando chega uma paciente no consultório que nunca fez reposição? Como é que vem essa paciente para você, Juliana? Muitas vêm com essa preocupação, com esse preconceito mesmo, com essas informações errôneas, né? E o meu papel aqui é esclarecer todas essas dúvidas, todas essas angústias, todos esses medos que foram plantados muito pela mídia, né? Muito também por artigos científicos mais antigos de hormônios que a gente nem usa mais, hormônios que eram de origem animal, por exemplo, e que eles nem existem mais, mas que trouxeram muitos efeitos colaterais, as doses eram diferentes também, então trazia muito efeito colateral para o paciente, medo do câncer, né? E aí, com essas informações desencontradas, ou eu acho que eu tô aqui para clarear, na verdade, essas informações, né? Mas as pacientes vêm com esse medo, mas mesmo com o medo, elas têm vindo com essa curiosidade de saber que ganhos que elas podem ter com a reposição hormonal. Mas hoje a reposição ainda é um valor muito alto para a maioria das mulheres, ou existem outras formas de fazer que não precisa ser realmente o implante, é aquilo que eu faço? Existem outras formas, tá, Cris? O implante, ele ainda, eu falo para as pacientes que infelizmente ele não é para todas. Não só pelas questões financeiras envolvendo o implante em si, mas porque tem que fazer mais exames, né? Mas a reposição, vamos falar melhor, não só os implantes. Reposição não é para todas, porque se a paciente ela não tem essa disponibilidade de fazer um segmento, de fazer um acompanhamento com o seu ginecologista,
não é para todas. Na questão financeira, a gente tem reposições bem mais em conta. Então, fazendo aí, eu fiz um orçamento esses dias, uma reposição bem clássica de estrogênio, progesterona e testosterona. O paciente vai pagar aí em torno de R$200 ao mês. A gente sabe que para a realidade da população brasileira, para muitas mulheres isso ainda é caro. Mas no próprio sistema de saúde tem reposições disponíveis também para os pacientes. Então tem para todos os bolsos, né? Tem várias vias implante, mas tem via oral, adesivo, óvulos vaginais, géis. Então tem bastante opções para todos os tipos de bolsos e todos os tipos de pacientes. O implante, por exemplo, eu sou uma pessoa muito esquecida. Eu faço reposição hormonal por implante, porque eu tenho uma dificuldade com a disciplina de todos os dias ter aquele horário de tomar. Eu boto o despertador, às vezes eu tô em outro lugar, desligo o despertador e me esqueci. Então o implante para mim é muito cômodo. Eu tenho filhos adolescentes que eu não quero passar para eles uma eventualidade de um gel, eu estar suada e abraçar meus filhos e tá passando para eles alguma questão de hormônio. Então eu sinto o implante para mim como uma segurança e uma tranquilidade de que eu vou estar recebendo aquele hormônio todos os dias numa pequena quantidade. Mas tem pacientes que a possibilidade de não poder interromper o tratamento a qualquer momento gera muita angústia, muita ansiedade. E ela prefere uma coisa que ela possa parar do dia pro outro. A gente tem essas opções. Eu vejo que tem muita confusão ainda, o que é climatério e menopausa. Você pode explicar, doutora? Sim. A menopausa é uma palavra que define a parada da menstruação. Então, esse termo menopausa a gente usa quando a paciente completa 1 ano sem menstruar. Ela interrompeu essa menstruação, aí a gente faz um diagnóstico retrospectivo ou retroativo. A gente diz, olha, a tua menopausa foi lá no ano passado. O climatério é esse período entre o menstruar e o não menstruar, onde as taxas de hormônio vão caindo. Então a gente já vê efeitos deletérios, efeitos, né, de queda de qualidade de vida, de bem-estar, pela diminuição de hormônio, mas ainda não está em níveis tão baixos que façam a paciente já estar na menopausa. Paciente sem útero, ou eventualmente uma paciente que está usando um DIU hormonal e não menstrua, e ela fica naquela dúvida, será que eu estou na menopausa ou não? Se ela não tem tantos sintomas, né? A gente consegue fazer isso por dosagens hormonais sanguíneas. Eu vejo ainda o preconceito na questão da reposição, no sentido de que ele pode dar mais mioma, ele pode trazer câncer, ele pode trazer outros tipos de doença das mulheres. Você consegue me explicar, Ju, de onde veio todo esse preconceito que as pessoas têm ainda? Sim. Então, assim, com o surgimento dos primeiros hormônios, falando de pílula anticoncepcional, lá na década de 60, as dosagens hormonais elas eram bem mais altas. Então isso gerava bastante efeitos colaterais, dores de cabeça, dores mamárias, enjoo, vômito e um risco aumentado para a parte circulatória, porque um dos hormônios da reposição hormonal, o estrogênio, ele aumenta o risco para trombose, para eventos de aumento de coagulação sanguínea. A evolução das pílulas foi de uma diminuição dessas dosagens hormonais. E aí esses riscos foram diminuindo. As reposições hormonais, elas têm uma vantagem, que são hormônios bioidênticos. Então, são hormônios iguais aos que a gente produz. E numa dose muito menor do que as pílulas anticoncepcionais, por exemplo. Então, esses riscos são menores do que o das pílulas anticoncepcionais. Mas a gente não pode dizer que eles não existem, isso já está bem documentado. Lá no início dos anos 2000, surgiu um estudo científico que foi bastante importante, porque ele acabou sendo o maior estudo já feito com reposição hormonal por maior, né, em número de mulheres, em duração. Ele durou 5 anos. E esse estudo, a ideia era demonstrar os riscos, os benefícios, as vantagens ou não da reposição hormonal
Porque a gente já sabe que os hormônios femininos, eles têm um fator de proteção cardiovascular, por isso que mulheres infartam menos, têm menos derrames que os homens, até que a menopausa chegue. Depois da menopausa, isso acaba se igualando. Então, eles queriam, na verdade, comprovar isso num estudo mais a longo prazo. Só que esse estudo acabou tendo que ser interrompido, porque houve um aumento do risco de câncer de mama e de problemas circulatórios, além do que eles esperavam. Só que esse estudo foi com um hormônio específico, que foi um hormônio de origem animal, um hormônio derivado da égua, e com um estrogênio específico e uma progesterona específicos, com uma dose específica. Esse hormônio, ele também acabava sendo via oral, que a gente sabe que as vias orais, elas têm um pouco mais de risco para essa parte circulatória. Então, com base nesse estudo, acabou se transpondo para todo tipo de hormônio e todo tipo de dose. E a gente sabe que não é verdade isso, né? Que aquela dosagem, inclusive esse hormônio nem existe mais, ele não é mais produzido. Aí, por que eu acabei falando da mídia? Porque quando saiu a publicação desse artigo, que houve esse aumento então de doenças circulatórias e aumento do câncer de mama, isso foi para a mídia leiga e pulverizou. Então, as mulheres escutavam hormônio igual a câncer, hormônio igual a câncer. Nós sabemos que aquelas dosagens foi nesse sentido. Hoje as reposições, elas vêm numa dosagem bem menor, como eu falei, com hormônios bioidênticos. E a gente sabe que os hormônios bioidênticos têm um risco muito menor para câncer. Mesmo assim, Cris, então falando, né, a gente acaba, hormônio câncer. Ninguém prescreve hormônio, como eu falei, para uma mulher, se ela não tiver com a rotina ginecológica todo em dia, se ela não tiver com a mamografia dela em dia, se ela não tiver com os exames ginecológicos todos em dia. E hoje, menos de 10% das mulheres fazem reposição hormonal. E o câncer de mama é ainda o câncer que mais acomete mulheres. Então, o hormônio é o grande vilão aí na história. O que mais mata mulheres mais do que câncer? Doença cardiovascular. E eu falei há pouco que o hormônio tem um fator de proteção cardiovascular. Então, peraí, vamos olhar o hormônio de uma outra maneira. A gente tem que pesar todos esses prós e os contras, né? Hoje a gente sabe que os maiores fatores de risco para câncer de mama são sobrepeso e obesidade, o sedentarismo. As mulheres têm ingerido mais álcool que as gerações anteriores, fumado mais que as gerações anteriores, e todos eles são fatores de risco muito mais pesados para o câncer de mama. Então, o hormônio não é para todas nem para nenhuma. A gente analisando isso tudo, desmistifica esses temores, né? Analisa essa paciente individualmente. Se ela tem um baixo risco para câncer de mama, a gente usa assim o hormônio porque a gente sabe que ele é seguro naquela mulher. Uma outra mulher que já não está disposta a levar uma vida mais saudável, ter hábitos, né, voltados para a prevenção dos cânceres em geral, e quer usar hormônio, talvez essa mulher não seja a melhor paciente, né? Então quer dizer que é só uma crença que as pessoas têm, não existe uma associação realmente de câncer e de questão hormonal? Cris, não é que existe uma associação, sempre que tu usa hormônio, tu vais ter câncer, sim, né? Existe um risco um pouco maior em relação às mulheres que não usam reposição hormonal. Mas não são todos os hormônios que estão envolvidos com esse risco. O risco maior é o das progesteronas. E aí existem progesteronas que têm risco menor do que outras. Entendi. Então a gente acaba lançando mão dessas progesteronas de menor risco. De novo, reforçando sempre com acompanhamento, justamente para detectar qualquer coisa precocemente e, se for necessário, interromper a reposição hormonal. Mas também tem mulheres que não fazem reposição e também acabam tendo câncer. Sim. Então, o uso do hormônio é um fator de risco. Mas, como eu falei,
sobrepeso e obesidade, sedentarismo, estresse, tabagismo, aumento da ingesta alcoólica por parte das mulheres são os principais fatores de risco. Então, a reposição hormonal, ela aumenta o risco, mas a grande maioria, como eu falei, mais de 90% das mulheres não faz reposição hormonal e ainda é o câncer que mais acomete mulheres. Então, a gente acaba transformando o hormônio num vilão, quando na verdade o vilão é muito mais todas essas outras coisas que eu acabei de citar. Agora, Ju, quais são os principais sintomas que a mulher tem quando ela entra no climatério? Então, uma queixa clássica é o começo de uma irregularidade menstrual ou uma mudança no padrão de ciclo menstrual dessa mulher. Às vezes ela fica um tempo sem menstruar, a menstruação atrasa, às vezes a menstruação antecipa, às vezes ela tem ciclos com pouco sangramento, às vezes elas têm ciclo com mais sangramento. Um sintoma menos específico, alguns sintomas menos específicos que às vezes não vem associado ainda com a irregularidade menstrual, eu digo que tira a pilha da paciente, é um cansaço. Então a paciente, ela se queixa de um esgotamento mental, uma perda de memória, um cansaço, ela já acorda cansada, ela tá sempre tudo muito difícil. O primeiro hormônio que vem em declínio no climatério é a testosterona. E a testosterona está muito associada a esses sintomas, a baixa dela, né? E aí, às vezes, a paciente está ali com 40 e poucos anos e ela acha que está assim cansada só porque a vida dela está muito agitada, né? Mas antes a vida dela também era assim. Família, trabalho, filhos pequenos, e a vida também era agitada, mas ela dava conta. E ela começa a sentir que ela não está dando mais conta de tudo que ela dava conta, né? Então, esses sintomas são mais inespecíficos. Aí vem vindo uma irregularidade menstrual. Algumas pacientes também começam a sentir ondas de calor. Então, a paciente, ela tá bem e, de repente, uma onda de calor daqui para cima pode vir acompanhado ou não de suor. Então, algumas pacientes, né, ficam com um orvalhozinho de suor no rosto. Algumas pacientes se queixam de calor nos pés. Isso começa a interferir no sono dela, um sono entrecortado, porque ela acorda pela onda de calor, ou às vezes ela simplesmente acorda e não consegue mais dormir. Algumas mulheres começam a se queixar de dificuldade para iniciar o sono, então insônia de maneira geral são sintomas, né? E um ganho de peso que começa a se instalar. O paciente começa a dizer: estou acumulando uma gordura aqui na barriga que eu não tinha, eu antes fazia uma dietinha e aquilo já se resolvia, agora isso não está mais acontecendo. Ela vai para academia, ela não consegue evoluir no peso que ela está fazendo, ela não tem nem ânimo para ir para academia. Esses são os sintomas mais clássicos. Irritabilidade também, né? Também alteração de humor. Então, né, tu que trabalhas com a psique, né, Cris, a gente tem muitos estudos mostrando que irritabilidade ou uma labilidade emocional, né, uma perda do controle emocional, a paciente fica muito triste facilmente, ou ela fica muito irritada facilmente. Tem vários estudos mostrando sintomas depressivos, pacientes com uma tendência à esquizofrenia, de piora do quadro, desencadear o quadro com o climatério, com a menopausa. Então porque o nosso corpo como um todo, na verdade, tem receptores hormonais do cabelo ao cérebro, ao coração, ao útero, aos ovários, às mamas. Então, esses receptores são... a gente na medicina fala, né, que é como se fosse uma fechadura e o hormônio é uma chave. Então, o corpo todo tem fechaduras e o hormônio vem e dá cliques. Então, do cabelo ao cérebro, a gente muda muito, não se reconhece. Muitas mulheres falam: eu não era assim, o que está acontecendo comigo? E às vezes acham que são sintomas depressivos e na verdade é falta de hormônio. Eu já vi muita mulher indo para o psiquiatra, tomando medicação e na verdade o que ela tinha era menopausa. Que ainda tem muitos profissionais que não associam uma coisa com a outra, né?
nesse contexto. Também a questão da falta de libido é uma coisa que acontece muito na menopausa. Muito. Aí a testosterona, nós falamos dos sintomas inespecíficos dela, que é o cansaço, né, esse acúmulo de peso, esse ganho de peso, mas o sintoma mais clássico da baixa de testosterona é realmente a baixa libido. Então, né, o desejo sexual hipoativo, que a gente chama, isso acaba interferindo pensando na questão emocional, até num distanciamento emocional dos casais, porque a mulher não tem o desejo. Se ela não tem o desejo, ela acaba às vezes evitando até outras coisas não sexuais com a parceria, né? O parceiro vem, às vezes dá um abraço, um carinho, ela já se distancia, porque, ai meu Deus, ele vai querer ter relação daqui a pouco e eu não tô com a menor vontade. Quando vai ter a relação, muitas vezes uma dificuldade de atingir o orgasmo, porque a gente sabe que a testosterona está envolvida também nos processos, né, de excitação. Então, às vezes, uma dificuldade de chegar ao orgasmo forma um ciclo vicioso, porque daí já não quer ter relação, quando tem, às vezes não é prazerosa. Então, gera grandes problemas entre os casais, com certeza, Cris. Ainda mais essa mulher mais moderna, né, que já não se percebe com 50 anos e ainda ter essa questão da falta de libido, essa questão da falta de motivação. Vindo da menopausa é um desafio bem grande, né, porque você tem 50, mas você não tem a percepção de 50 anos, né? É isso, é o que nós falamos, né? Hoje a mulher de 50 não é igual a mulher de 50 da década passada, né? Não é igual. É uma outra mulher dinâmica, muito produtiva, cheia de projetos, né? E aí, como é que vamos executar esses projetos se a gente não tem força para nada, né? Em relação à questão de hormônios, Ju, como é que é essa questão da dosagem? Existem dosagens que são universais ou cada paciente tem uma dosagem que a partir dessa dosagem dela que se observar, ela precisa fazer reposição, ela não precisa fazer reposição? Como é que isso funciona? O Cris, a gente tem uma máxima na medicina que é a clínica é soberana. Então, a queixa da paciente, ela é muito mais importante para a gente do que um número no papel. Eu costumo dizer assim que o exame de laboratório ele é mais para confirmar o que a gente já sabe, né, para ratificar, porque quando a paciente ela vem te contando essas coisas todas, tu já sabe, o estrogênio dela tá baixo, a progesterona dela tá baixa, a testosterona dela tá baixa. E aí a gente se baseia muito mais nisso. O que a gente sempre tenta é a menor dose possível, com os menores efeitos colaterais e a melhor resposta. Então, às vezes, numa mulher, uma dose mais baixa de testosterona, por exemplo, é suficiente para a libido dela, para massa óssea, para memória, para disposição. Em algumas mulheres, a gente precisa uma dose um pouco maior. A testosterona se fala mais entre 30 e 90, mas tu vê como é amplo. Tem mulher com 30 que tá ótima, tem mulher com 90 que tá ótima. E tem mulher que, eventualmente, abaixo de 30 também tá ótima, né? Às vezes, tá numa relação nova, a libido tá ótima, ela tá super bem, tá fazendo atividade física, tá fazendo outras coisas, mas essa mulher a gente nem vai medir a testosterona dela, porque ela não tá queixando de nada, né? Então, a gente não vai medir. Mas a testosterona se fala entre 30 e 90. O estrogênio, quando a gente olha o ciclo menstrual normal, ele vai lá de mais ou menos 19 a 356 na mulher que menstrua. Então, ele flutua muito ao longo do mês, né? Mas a gente acaba ficando ali em torno de 50, 60. Mas ontem, por exemplo, eu atendi uma paciente que a dela estava 25, com ganho de massa óssea, paciente super bem, sem sintomas, aquele 25 para ela estava ótimo. E a progesterona, as doses que a gente usa, elas são muito mais pelos estudos que aí nós falamos em câncer, e é importante falar isso. A gente sabe que a progesterona, ela tem um pouco desse aumento do risco de câncer de mama, mas, por exemplo, ela protege para câncer de endométrio, que é a camada interna do útero, é um fator protetor lá para o nosso útero. E aí,
A progesterona, como os estudos que mostraram proteção para o câncer de endométrio foram com determinadas doses, a gente acaba usando aquelas determinadas doses, porque os estudos mostraram, né, essa segurança para a gente. Mas é a clínica, é o que a paciente te conta, né? Então, se a paciente está bem com aquela dose mais baixa, essa é a melhor dose para ela. E tem pacientes que podem só usar, por exemplo, testosterona e estradiol e não usar progesterona, e tem uns que podem só usar estradiol e progesterona e não usar testosterona. Com certeza. Existe essa diferença? Existe essa diferença. Eu digo para as pacientes que geralmente o primeiro hormônio que cai é a testosterona, e acaba sendo o primeiro que a gente acaba repondo. Quando a mulher não tem útero, ela pode não usar a progesterona se ela não tiver nenhum sintoma. Não tem alteração de sono, de humor, a gente pode não usar a progesterona, só o estrogênio. Na mulher que tem útero, obrigatoriamente a gente tem que usar algum tipo de progesterona, por causa desse fator de proteção do endométrio. Os hormônios, eu costumo dizer que é uma gangorra que tem que ficar ali no equilíbrio. O estrogênio, ele estimula a camada interna do útero para receber um embrião, por exemplo. E a progesterona, ela controla esse crescimento. Então, tem estudos já mostrando que a mulher com útero sem progesterona, só estrogênio, o estrogênio prolifera demais a camada interna do útero e aumenta o risco para câncer de útero. Então, mulher com útero que usa estrogênio sempre tem que ter progesterona. Doutora Juliana, que recados você deixaria aí para as mulheres que estão entrando no climatério, estão entrando na menopausa? O que você diria para essa mulher em relação à reposição hormonal hoje? O que eu diria é que a vida ela pode ser mais fácil, mais leve. A gente pode envelhecer com mais qualidade de vida, com saúde. Mas que, claro, para a gente ter certeza que essa mulher pode ou não fazer reposição hormonal, a gente tem que avaliar cada caso individualmente, cada história familiar individualmente. Mas que, habitualmente, a reposição hormonal ela é possível para a maioria das mulheres e é possível usá-las com baixo risco, com riscos controlados, e a mulher pode sim ter um envelhecimento com qualidade de vida, com saúde e qualidade de vida. É isso que eu digo, não tenha medo de fazer reposição, não tenha medo. Venha, faça uma consulta com um profissional qualificado, adequado, e você vai chegar ao melhor tratamento para você. E se não for possível fazer reposição hormonal, que também é possível envelhecer com saúde, que nós temos outros artifícios, não é igual hormônio, igual hormônio, só hormônio, mas que a gente pode também ter alguma qualidade de vida mesmo sem poder usar hormônio. O que usa numa mulher que não pode fazer reposição hormonal? Então, depende dos sintomas, Cris. Mas vamos fazer um caso bem clássico, falar sobre um caso bem clássico. Uma paciente que teve um câncer de mama e ela não pode usar hormônios femininos. Esse é o primeiro ponto. Estrogênio e progesterona. Então, existem medicações para ajudar a dormir, para ajudar nessa questão da memória, nas ondas de calor, na massa óssea, atividade física e alimentação, isso é para todas, né, com ou sem hormônio. Existem tecnologias para os sintomas vaginais, então a gente tem laser, tem Frax, tem ultrassom microfocado, tem bastante tecnologias para os tratamentos genitais. Então tem bastante coisa, vitaminas, né? A gente tem alguns estudos já têm demonstrado segurança no uso da testosterona, ou pelo menos que ela não tem um risco tão aumentado para mulheres. Eu tenho pacientes que tiveram câncer de mama que usam testosterona, que os oncologistas liberaram, então já tem estudos publicados. Eles não são estudos a tão longo prazo, então por isso que também que os oncologistas autorizam, mas em pacientes bem selecionadas, mas a gente já tem visto uma corrente mais favorável ao uso da testosterona nessas mulheres que já tiveram câncer. Infelizmente, estrogênio e progesterona não dá.
mas a gente já tem podido usar a testa. Esses fisioterápicos, eles realmente funcionam, Ju? Cris, eles são sintomáticos, eles ajudam no alívio dos sintomas, mas em termos de massa óssea, proteção cardiovascular, diminuição do risco de demência, eles não têm um impacto nesse sentido. Já tem estudos mostrando que não modificam essa questão. Então, eles vão te aliviar de sintomas. É como tu tá com uma dor de cabeça e tomar um analgésico. Ele não tirou a causa da tua dor. Ele tirou a tua dor, mas ele não tirou aquela causa. Então, ele não te dá efeitos adicionais. Quer dizer que um chazinho de amora é alguma coisa, algum suplemento à base de soja? Não, isso já não é minha opinião. Isso a ciência já demonstrou. É alívio dos sintomas. Mas ele não traz esses outros ganhos que a reposição hormonal te traz. A questão do uso do estradiol via oral, com o risco de trombose, existe? E por quê? O que você acha que alguns ainda prescrevem? Ô, Cris, eu tenho pouquíssimas pacientes usando via oral. Sempre que eu falo sobre reposição hormonal, eu explico todas as vias. E eu sempre digo que a via pior, porque ela tem um risco maior do que as outras vias para trombose. Não é que as outras não tenham, né? Mas ela tem um risco maior. Por causa de uma questão que a gente chama de passagem hepática. Quando tu tomas o comprimido, ele vai pro fígado, vai ser quebrado, depois ele vai atuar, né, onde ele tem que atuar, e ele volta pro fígado. Então ele usa o fígado 2 vezes, isso ativa fatores de coagulação que aumentam mais o risco de trombose. Mas as minhas pacientes, por exemplo, que usam é por uma questão posológica. Elas não se adaptaram a outras vias e mesmo elas sabendo que tem um risco maior, elas preferem a via oral. Então, são pacientes que saíram da pílula anticoncepcional, que já tinham aquele hábito. Nós tentamos vias transdérmicas nessas pacientes, sugeri um implante, mas foram pacientes que preferiram a via oral. Eu tenho sempre um papo muito aberto com minhas pacientes. Eu sempre exponho os riscos e os benefícios e os porquês. Eu gosto de explicar os porquês que a gente está fazendo uma coisa ou outra, para a paciente decidir junto comigo. Então, se ela entende que ela tem um risco maior, mas mesmo assim ela prefere usar, mas não é realmente a minha primeira escolha, justamente por causa dessa situação. Eu ainda vejo, eu conheço algumas pessoas que realmente acabam sendo indicada a questão via oral, às vezes até pela questão do valor, ele é mais barato, né? Ele é mais barato. Hoje a gente tem via orais com menor dose. Então, a gente tem de baixa dose e de ultra baixa dose. A gente chama a reposição de ultra baixa dose. Tem via orais com menor dosagem, que tem hormônio bioidêntico, mas realmente tem essa questão do custo também. Ju, doutora Juliana, eu queria agradecer demais a sua participação, a sua disponibilidade, né, de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, né? Quero agradecer, assim, pelo seu trabalho comigo, né, porque eu já passei por vários profissionais e a coisa mais importante quando a gente está nessa fase da menopausa é você acreditar e confiar no profissional que vai estar com você nos próximos anos, né? É uma relação que ela é duradoura, ela não é temporária. E assim, uma das coisas que eu mais amei foi quando eu precisei fazer a minha cirurgia, que já tinha passado por 7 médicos para fazer a minha esterectomia, e nenhum eu tinha dito, não, eu confio que eu vou deitar lá e não ver nada e essa pessoa vai fazer a cirurgia em mim. E quando eu cheguei na doutora Juliana, foi a única pessoa que eu falei, agora estou pronta. Então, queria agradecer demais. Eu que agradeço. Agradeço pelo meu trabalho poder fazer diferença na vida das pessoas. Eu falo isso de coração, assim, que qual é o trabalho que tu pode receber para fazer o bem, assim, né? Então, eu fico muito feliz que tu veio aqui conversar com isso, porque confias no meu trabalho, né? Nos anos todos que eu me dedico a cuidar das mulheres, a estudar cada vez mais para poder trazer o melhor que eu posso oferecer, então eu que agradeço de nós duas hoje podermos estar falando para várias mulheres e poder trazer um pouquinho mais de informação e talvez fazer mais diferença na vida delas, né? Esse é o grande desejo desse projeto sobre a menopausa, é estar conversando com profissionais que realmente
tem esse desejo de cuidar das pessoas, porque hoje a gente vê tanto sensacionalista por aí, né, que vê o dinheiro em cima de tudo e num momento tão frágil que a gente tá tão desesperado, sem saber para onde correr, né, e querendo resolver esse problema, e estar com você, eu me sinto muito, muito tranquila mesmo. Minha querida, obrigada. Pessoal, era isso, um grande beijo. Obrigada. Até a próxima.